Então nós temos golpe de Estado com corrupção, porque o povo é que morre. Nós temos golpe de Estado quando o STF ele ataca a Constituição e não a obedece. Mas nós não temos golpe de Estado quando alguém, por mais reprovável que isso seja, alguém escreve num papel que pretende prender ou matar qualquer autoridade que seja. Boa, Pavinato. E você vê que a gente faz vem sendo feitos esses recortes da realidade, né? É um recorte específico sem omitindo o que aconteceu antes, né? Igual o golpe de Estado ou as pessoas acampadas em quartel, mas sempre omite o motivo, né? Elas estavam lá por entender que houve, né, falando assim suavemente, um descalibramento da atuação das instituições perante o que estava acontecendo, inclusive do TSE nas eleições, né? Muita remoção de propaganda, muitos direitos de resposta. Então faz-se esse recorte. Até do caso do Janot, eu pessoalmente acredito que esse fato não aconteceu, que ele usou para esquentar o lançamento do livro, que o livro dele foi um grande fiasco, lembrando, e só foi a imprensa lá cobrir por causa que ele falou essa história que ele foi armado queria atentar contra o Gilmar Mendes. Só que o que chama a atenção é que toda essa roupagem jurídica já foi colocada de forma perfeita por você e diversos juristas, no sentido de que está tudo errado, isso é evidente. Eles confessam que se reuniram o Gilmar, o Alexandre e o Toffoli para decidir sobre um inquérito. Eles falam isso, o papel do juiz é julgar um processo, não tem nada a ver. Vamos abrir um inquérito. Aí o Gilmar Mendes fala que foi determinante para salvar o Brasil, é sempre esse papo. Eles sempre se rogam, estou fazendo isso para o seu bem, para salvar o Brasil, que não pediu para ser salvo, muito menos dessa forma, né? Ninguém pediu. Aí você vê, né, esse descalibramento. Agora eu vejo que o Jair ele tem postado bastante, ele tem ido bem nesse sentido, relembrar os fatos. Porque isso que o Conte falou, o blogueiro Conte, entre outros, na minha visão é tudo liberdade de expressão. Só que ela só se aplica para a esquerda, não se aplica para a direita. Até a própria menina que o professor mencionou, que falou lá de armas e tal, na minha visão isso está dentro do contexto de liberdade de expressão total. Ela não tem exército, ela não tem poder de mando nenhum, deveria ser assim, inclusive para todos os lados, né? Para a esquerda, para a direita. Agora, nessa loucura toda da imprensa, eles revisitaram até o caso do Bebiano. Falou que, essa questão do envenenamento, né, que seria um golpe por envenenamento, né, é tudo muito patético. Ressuscita o Celso Daniel. Né? Vai achar eles falaram do Bebiano. Falou, não, então isso traz de volta o caso do Bebiano. Mas qual que é a relação das coisas? Eles vão misturando coisas, mas o resumo é esse. A gente vive uma juristocracia com um monte de inquérito ilegal que tramita no Supremo e vai ter o depoimento, se não me engano, é hoje do Mauro Cid, num suposto crime que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, é vítima, delegado, é tudo no processo, e ele vai tratando com normalidade, o que não seria possível sem os juristas mainstream e a mídia mainstream passando pano e acatando todas essas ilegalidades com objetivos, com intuitos por trás ali que a gente não sabe quais são. Eichmann em Jerusalém, né? A série de artigos que Hannah Arendt, a grande filósofa contra o totalitarismo, judia alemã exilada nos Estados Unidos, ela acompanhou o julgamento de Eichmann, um dos generais nazistas que elaborou a solução final para o extermínio dos judeus na Europa. Ela fez 6 artigos para a revista The New Yorker e esses 6 artigos se tornaram um livro, um belo livro, aliás, e ela diz que o que mais espantava era a banalidade do mal. Ele, como um oficial de Hitler era o poder, e ele respondia, eu só estava cumprindo ordens. Eu só estava cumprindo ordens. Portanto, é o que a gente tem visto da nossa polícia. A Polícia Federal está cumprindo ordens, ao estilo de Eichmann, ao estilo nazista. E isso é inadmissível. Porque, Geisiane, vamos repetir aqui, vamos insistir aqui, essas lembranças que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz, elas são muito adequadas. E volto a repetir, porque é imperioso. Porque a direita está sendo perseguida e continuará a ser no Brasil. Fato. Isso é pior. Não se enganem, a coisa está ficando pior. Então nós temos que ser muito claros dos argumentos. Ninguém aqui está defendendo que seja normal discutir o assassinato de quem quer que seja. Eu, pessoalmente, acho que ato preparatório tem que ser crime no Brasil. Mas para se punir, tem que existir a lei antes. Eu acho que ato preparatório tem que ser crime. Mas cabe ao legislativo legislar. E essa lei só vale para atos após
futuros a esta lei e não a passado. É assim que o direito penal moderno no mundo democrático funciona. E só para passar para você, o que eu queria lembrar é o seguinte: a corrupção é um golpe de Estado muito maior do que tentar depor um presidente ou até mesmo matar um presidente, seja de qualquer casa. Porque a corrupção, ela mata o povo. E eu quero repetir para vocês o conceito de Estado. O Estado é um ente fictício e soberano formado de 3 outros entes imateriais, que é o povo, é a união de todos os cidadãos, que é o território, são aqueles cidadãos, o território nacional e o direito. O direito se inaugura com a Constituição. Ah, mas a Constituição é ela que fala quem é presidente, ela fala o que pode ou não pode o presidente, o judiciário. A Constituição é o comando ao presidente da República, é o comando ao legislador, é o comando ao juiz. O juiz não é a Constituição, o presidente não é a Constituição e o legislador não é a Constituição. A Constituição, ela é a primeira das leis dentro do corpo jurídico chamado direito. Então, um golpe de Estado é um golpe contra o povo, contra o território ou contra o seu direito. Portanto, nós temos um golpe de Estado com corrupção, porque o povo é que morre. Nós temos golpe de Estado quando o STF, ele ataca a Constituição e não a obedece. Nós temos um golpe de Estado quando facções de crime organizado tomam conta de grandes áreas do território nacional. Mas nós não temos golpe de Estado quando alguém, por mais reprovável que isso seja, alguém escreve num papel que pretende prender ou matar qualquer autoridade que seja. Olha, Pavinato, na próxima pauta a gente vai falar um pouco mais a respeito do suposto golpe, mas me soa tudo muito estranho e mais pra frente explico o porquê. Do mesmo modo que alguns casos foram rememorados aqui, eu quero rememorar um caso que não diz respeito a golpe, mas diz respeito à morte ou à incitação de morte. No dia 7 de junho de 2020, portanto no período da pandemia, no jornal Folha de São Paulo, o jornalista, o sobrenome dele é difícil, então paciência se eu errar. O nome dele é Hélio Schwartzman, acho que é assim que se pronuncia. O Hélio, ele escreveu um artigo cujo o título era "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Ele escreveu esse artigo em resposta ao episódio de Covid-19. O presidente havia publicado suas redes oficiais que ele estava contaminado com Covid-19 e imediatamente esse jornalista da Folha escreveu esse artigo, teve uma grande repercussão e durante o artigo ele vai explicando ali os motivos que ele acha que o presidente deveria morrer pelo Covid-19. Inclusive, em um dos trechos ele fala o seguinte: "Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal". Então ele fala abertamente que ele estava torcendo para que o Bolsonaro morresse, porque de acordo com ele, o país melhoraria, o mundo, na verdade. Ele menciona que o mundo inteiro melhoraria tendo o exemplo da morte do Jair Messias Bolsonaro. E aí, mais uma vez, eu não aprovo esse tipo de comportamento. É óbvio, você não fala um troço, você não deseja um troço desse, você resolve os problemas políticos de maneira civilizada e não desejando a morte do outro. Contudo, não teve a repercussão que teve dentro do judiciário, por exemplo, dentro da mídia, dentro da Rede Globo, como está tendo um papel que supostamente escreveram um plano para matar 3 pessoas, incluindo o Alckmin. Quem é que quer matar o Alckmin? Incluindo ele, fazendo todo esse discurso, né? Isso está dentro da liberdade de expressão, isso é a liberdade de expressão e é importante lembrar que liberdade de expressão é atribuída à responsabilidade. Nesse caso do Hélio, não houve esse pedido de responsabilidade a esse jornalista, uma vez que ele escreveu um artigo abertamente desejando, ali, torcendo para a morte do Bolsonaro. Não. O Hélio morreu? Foi esse que morreu, não foi? Ele morreu. O Hélio Schwartzman morreu? Ele morreu e uma outra mulher também que escreveu algo parecido. Né? Foi isso? Nossa. Alguém pode checar? Você pode checar, Alemão? Estou checando aqui agora. Se o Hélio Schwartzman... Alemão, você está aí?
Ele está vivo ainda. Ele está vivo. Não, eu sabia, eu até assustei. Mas teve uma jornalista que escreveu ele algo semelhante e morreu. 59 anos. O Hélio Schwartzman, em primeiro lugar, ele é judeu. Não é? Em segundo lugar, ele ainda vive no Brasil de Lula. Eu não vi Hélio Schwartzman desejar a morte de Lula, por quê? Em primeiro lugar, ele diz que o povo judeu age como nazista ao se defender dos ataques terroristas de um grupo terrorista chamado Hamas, que também coloca medo e indignidade na população de Gaza. Lula ele ficou do lado dos terroristas contra os judeus. E Hélio Schwartzman não quis que Lula morresse. Lula e a sua ministra da Saúde, Nízia Trindade, trouxe para o Brasil recordes de dengue, mortes de dengue, casos de dengue, falta de vacina da Covid-19, e a Covid está aumentando no Brasil, e falta de tantas outras vacinas que eu, particularmente, não entendo por que o Bolsonaro deveria morrer e o Lula não. É claro, dentro do raciocínio do Hélio Schwartzman. E aí a gente vê como a mídia, ela só dá espaço àqueles que ela entende que são necessários ou úteis à manutenção de um estado letárgico que domine o pensamento popular, né, Arthur? Exatamente, Vivi. Eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, então eu queria só pontuar 4 coisas de forma bem rápida. Primeiro, a Polícia Federal é ou deveria ser um órgão de Estado, portanto, não deve ser utilizada para perseguição política. Ponto número 1. Ponto número 2, concordo com você, Vivi, ato preparatório deveria ser crime, mas como ainda não é, não há o que fazer, não há o que punir. Terceiro ponto, Bolsonaro sim foi vítima, né, de um atentado. O resto é tudo ato preparatório até que prove o contrário. E quarto, o Mauro Cid chegou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal e vai prestar novo depoimento ao Alexandre de Moraes. Poderemos ter questões sérias por aí. É isso aí, o Alemão está acompanhando lá o Mauro Cid, que está, nesse momento, chegou há poucos instantes na sede daquilo que um dia foi o Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, daquilo que foi porque o Supremo Tribunal Federal ele não é a sede, não é o prédio. Aprenda uma coisa, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição, instituições independem de edifícios. Instituições dependem do seu espírito. E o espírito do Supremo Tribunal Federal é o notável saber jurídico. Esse notável está presente em cada um dos ministros. Quando os ministros não têm mais o notável saber jurídico exigido pela Constituição, a instituição sem alma não é mais uma instituição, é só um edifício, é só um prédio. Então, é mais fácil punir quem caga numa mesa, depreda uma vidraça, uma porta, um armário, vandaliza, o que já é reprovável. Mas a sede, o prédio não é o STF. O STF é o espírito. E esse espírito se esvaiu com as nomeações de sucessivos ministros sem notável saber, assentidas, é claro, pelo Senado e continuamente aceitas pelo Senado brasileiro, continuamente renovado em eleições majoritárias pela nossa população. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou.
E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.